De Mateus. Mateus no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. A partir do verso de número 32. Mateus 15, 32. Nós acabamos que, de forma indireta, fizemos uma série de pregações a respeito da compaixão do Senhor Jesus. Nos últimos 3 domingos, finalizando hoje, o terceiro domingo, eu quero pregar mais uma vez sobre a temática da compaixão. Da compaixão. Você que estava aqui nos últimos 2 domingos e hoje você pegou a série completa, ou em um desses domingos você ouviu o que falamos sobre compaixão, e hoje eu quero finalizar essa temática a respeito da compaixão do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, o verso de número 32 diz assim: Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos seus discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Continue, Deus, ministrando no nosso interior, no nosso coração, porque nós temos a necessidade de ouvir a tua voz. Nós necessitamos de um toque do Senhor, de uma direção do Senhor. Deus, que a tua palavra possa vir de uma forma aplicada em nossas vidas, naquilo que estamos vivendo nesse tempo, nessa estação. Eu oro para que, ó Deus, a tua palavra de forma personalizada possa encontrar cada coração aqui nessa manhã, e que cada coração seja uma terra fértil, onde a boa semente da tua palavra será plantada e irá produzir os efeitos que o Senhor deseja produzir em nossas vidas. Pai, leva a nossa mente cativa ao entendimento da tua palavra. Prepara o nosso coração, no nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém, amém. Queridos, há 2 domingos nós iniciamos essa temática da compaixão. Compaixão. Os evangelhos vão declarar de forma explícita, de forma muito clara, muito efetiva, que Jesus possuía uma íntima compaixão, uma profunda compaixão por todas as pessoas, em todos os níveis e em todos os aspectos. Mas existem 3 pontos da compaixão de Jesus que se destacam ao longo do Evangelho, e nós falamos sobre isso nesses últimos 3 domingos. A primeira compaixão que o Evangelho afirma que Jesus sentia pelas multidões é que quando Jesus olhava para as multidões, ele sentia compaixão, porque as multidões eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus fala isso porque ele olha para as pessoas e ele percebe que as pessoas estão desamparadas.
Ninguém cuida daquelas pessoas, ninguém tem uma palavra, ninguém dá uma direção para aquelas pessoas, ninguém traz um suprimento, um suporte. E quando Jesus vê uma pessoa ou uma multidão de pessoas sem cuidado, sem suporte, sem ensino, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. E falamos sobre isso no primeiro domingo. No domingo passado, nós falamos sobre um segundo aspecto que movia Jesus de uma íntima compaixão, que era a respeito dos enfermos. Sempre que Jesus via um enfermo, seja enfermo da alma ou do corpo físico, a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão e ele curava todos os enfermos. Jesus sentia a necessidade de curar os enfermos. Jesus sentia a dor dos enfermos e o desejo do Senhor Jesus era aliviar a carga daquelas pessoas, tirar a dor daquelas pessoas. E hoje nós iremos ver mais um ponto onde Jesus se movia de íntima compaixão. Era quando ele olhava para as multidões e viam que elas estavam com fome, a fome física mesmo, e também a fome espiritual. Jesus olhava para a multidão, olha como diz o texto, verso de número 32 do capítulo 15, leia mais uma vez comigo. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Mas ele vai dizer o motivo, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Portanto, quando Jesus via pessoas desamparadas, pessoas enfermas e pessoas com fome, isso movia Jesus de íntima compaixão. E é tão interessante que essas pessoas seguiam Jesus. O texto vai dizer que eram multidões de desamparados que iam até Jesus, porque elas sabiam que o mestre iria ter compaixão dele. Multidões de enfermos iam até Jesus, porque elas sabiam que o mestre teria compaixão e iria curá-las. E multidões de famintos também seguiam Jesus, porque sabiam que ele podia alimentá-las, tanto no seu físico quanto também no espiritual. O texto que lemos, Jesus está num deserto próximo da região de Decápolis. Portanto, Jesus não está na região de Israel. Jesus não está nos domínios de Israel. Jesus está numa cidade que não era uma cidade dos hebreus, não era uma cidade dos judeus, era uma cidade dos gentios. Existiam ali 4.000 homens, e só Jesus e os discípulos eram judeus. Esses 4.000 homens não eram judeus, eram gentios. Já mostrando o texto, Mateus ele faz questão de enfatizar isso, de mostrar essa realidade. Marcos também vai frisar isso, já mostrando que Jesus teria um plano redentivo, não apenas com os judeus, mas também com os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Todos aqueles que não são judeus, a Bíblia vai chamar de gentios. Portanto, Jesus está num deserto, com 4.000 homens, mulheres e crianças, que não eram judeus, que não eram diretamente da linhagem de Abraão, mas ele as alimentou. Se tratava de um deserto onde eles ficaram cerca de 3 dias. 3 dias. Irmãos, eu nunca fui ainda num deserto. Um dia eu quero passar por um, mas não o espiritual, já passei por alguns. O espiritual já experimentei alguns. Mas quando a gente olha nos filmes, nas fotos, a gente observa o deserto, aquele mar de areia, aquele sol escaldante durante o dia, aquele frio à noite. Não tem uma venda, não tem uma padaria, não tem um lugar que venda um picolé, um din-din, como a gente diz aqui. Um lugar para vender água. Imagina 3 dias em um deserto, sem comida, e ainda ouvindo a exposição dos ensinos do Senhor Jesus. Às vezes eu vejo aqui os alunos do Carisma, quando acaba a aula, eles saem correndo atrás de comida. E foi só 40 minutos de aula. Agora imagina 3 dias, ouvindo os ensinos, ouvindo Jesus falar a respeito do reino. 3 dias estudando a palavra de Deus com o próprio mestre. Chegou uma hora que eles sentiram fome.
ali naquele deserto. A presença de Jesus, irmãos, é tão poderosa que era impossível deixá-lo. Aquelas pessoas estavam num deserto, com fome, há 3 dias. Eles deixaram seus afazeres domésticos, deixaram tudo para trás. Eles não tiraram o pé daquele deserto, mesmo em um ambiente onde não era propício, favorável. Mas a presença de Jesus era tão poderosa, tão atraente, que nada fez eles saírem daquele lugar. Quando nós experimentamos isso, essa presença tão poderosa, irmãos, nós levamos a vida de uma forma diferente. Quando nós entendemos a real e poderosa presença de Deus, levamos a vida de uma forma diferente. A gente para de reclamar da nossa casa, dos nossos móveis, do bairro onde estamos, da cidade onde estamos, do país onde estamos. Porque se estamos onde estamos, é porque Deus é soberano em nossas vidas, e é ali que Ele gostaria que estivéssemos. Alguém pode dizer amém? E se é ali que Ele gostaria que estivéssemos, é ali que está a sua presença. O que nos satisfaz, irmãos, num ambiente, precisa ser primeiramente a presença de Jesus. Alguém pode dizer amém? Esses homens entenderam isso, e por isso que apesar do ambiente, eles não saíram daquele lugar. E acima de tudo, porque eles sabiam e podiam sentir a compaixão do Senhor Jesus. Aqueles homens sentiam que Jesus tinha compaixão por eles. Irmãos, eu converso com muitas pessoas, e é tão interessante que quase que a maioria das pessoas, elas não conseguem sentir a compaixão de Jesus na vida delas. Elas sempre acham que elas estão em dívida com Deus, ou que Deus está com raiva delas, ou que a qualquer momento Deus vai derramar fogo e vai consumir a vida delas. Pessoas que têm medo de Deus, que não têm paz com Deus, que não sabem usufruir a presença de Deus. Pessoas que erraram há 10 anos atrás e ainda hoje não conseguem ter comunhão com Ele, porque estão com medo dEle. Essas pessoas sentiram compaixão de Jesus. Elas não tinham medo, receio de estar na presença do Mestre, porque a compaixão que elas sentiam era tão forte. Elas queriam mais de Jesus. Elas queriam aproveitar mais daquele que demonstrava compaixão por elas, como nós lemos no verso de número 32. O verso 33 diz assim, de Mateus 15, acompanhem comigo. Mateus 15, 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Enquanto Jesus tem uma grande compaixão pela multidão, Jesus pergunta: olha, eu não posso mandar essas pessoas embora, elas estão com fome. E esse, irmãos, já o que está prestes a acontecer aqui é o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos já haviam presenciado Jesus multiplicar pães e peixes, não era uma novidade para eles. Eles já poderiam ter fé no coração de entender, o mestre vai fazer alguma coisa. Mas não, olha o que eles dizem no verso de número 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Enquanto Jesus está com compaixão pelas pessoas famintas, os discípulos estão com uma insensibilidade no seu coração. O que os discípulos estão dizendo para Jesus é: não tem comida, não tem pão, não vai dar para fazer, é muita gente, nós estamos em um lugar deserto. Eles não olharam para a fome daquelas pessoas, eles não olharam para o problema que aquelas pessoas estavam passando. Jesus contemplou. E esse é um perigo, irmãos, que nós podemos viver. Muitas vezes Deus nos coloca em um patamar de conforto e nós começamos a esquecer daqueles que sofrem. Passamos a ter um coração muitas vezes insensível para a realidade do nosso próximo. Daqueles que muitas vezes estão perto de nós, mas que estão com fome, doentes, estão nus, e nós que podemos ajudar,
Às vezes estamos tão insensíveis e dizemos assim: eu vou orar pelo irmão. Não, querido. Se Deus colocou esse irmão do seu lado, é para estender a mão, é para abençoar a vida. Alguém pode dizer amém? Eu já fiz isso, irmão. Pessoas já me procuraram com alguma necessidade e eu fui orar a Deus. Deus, abençoa o fulano. Aí Deus disse: e esse valor aí na sua carteira é o quê? Eu falei: pelo amor de Deus, é com você, meu filho. Mas muitas vezes a nossa insensibilidade joga para o outro. Não, esse negócio de ir na comunidade no Tarumã, isso é negócio de evangelista, é negócio de pastor, não é comigo não. Não. A seara é grande, todos nós somos trabalhadores nessa seara. Nós não podemos permitir, irmãos, que essa insensibilidade entre no nosso coração. Que Deus prospere muito a sua vida. Que Deus prospere muito as suas finanças. Eu oro para que Deus levante você como um milionário. Eu oro, querido, de verdade. Eu oro para que as famílias dessa igreja se tornem milionárias. Eu oro por isso. Você não sabe, mas eu oro para que você seja um milionário. Porque eu sei que se Deus te der milhões, você vai ser generoso com a casa dele. Alguém pode dizer amém? Eu oro por isso. Mas o conforto, o dinheiro, a estabilidade não pode roubar a nossa sensibilidade de olhar para o próximo, de olhar para a necessidade daquele que está desamparado, faminto, daquele que não tem o que comer, o que vestir. Assim como os discípulos estavam insensíveis, mas Jesus, ele teve compaixão. Por isso que Paulo vai dizer que haja em vós, Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente precisa ter esse sentimento, irmãos. O sentimento da compaixão. A compaixão, que haja em nós o mesmo sentimento. No verso de número 34, o texto vai dizer assim, Mateus 15, 34. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Aqui eu quero começar a falar, irmãos, que o pouco nas mãos de Jesus é muito. Eu sei que você já ouviu isso. Isso parece um jargão evangélico, mas na verdade é uma realidade bíblica. O pouco nas mãos de Jesus é muito. Aquilo que parece tão pouco é o começo de um grande milagre. Alguém pode dizer amém? 4.000 homens, além das mulheres e de crianças. Alguns teólogos vão dizer que haviam em torno de 7.000 pessoas. Então 2.000 está pouco, hein, Jéssica? Lá nesse deserto tinha em torno de 7.000 pessoas. Como que alimenta 7.000 pessoas com fome, sabendo que dentre elas ainda tem aquele que come por 5, misericórdia? Então se for multiplicar daria muito mais. Quem é crente sabe o que eu estou falando. Apresentam a Jesus. Ele diz: quantos pães você tem? Ele respondeu: 7 pães e 5 peixes. Aquilo que parece tão pouco é o começo de um grande milagre. Irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, a realidade daquilo que o Senhor pode fazer. Precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Tem pessoas que estão atrás de provisão. Meu Deus, será que a provisão é aqui? Será que a provisão é lá com o pastor? Será que a provisão é lá na igreja? Será que a provisão é com o meu patrão? Será que a provisão vem de onde? Não. O que a Bíblia nos ensina é um olhar ao provedor. É o provedor que vai mandar a provisão. Alguém está me entendendo aqui nessa manhã? Se o provedor não se mover, queridos, não tem provisão. Não tem. Então às vezes algumas pessoas chegam comigo: pastor, como que você conversa sobre assuntos assim, com tanta calma? São às vezes valores altos, coisas grandiosas. Pastor, como é que você não fica preocupado? É porque eu estou de olho no provedor, gente. Se o provedor não fizer, não adianta chegar a qualquer tipo de provisão. É do provedor que as coisas acontecem. Ele ainda tem poder para multiplicar os nossos poucos recursos.
Aquilo que parecia tão pouco, 7 pães, alguns peixes, Ele ainda tem poder para multiplicar os nossos recursos. Que Deus te conceda muita criatividade em nome de Jesus. Eu oro sempre nos dízimos e nas ofertas por criatividade. O que destaca os homens e as mulheres em tempos difíceis é a criatividade. O despertar de algo criativo, o despertar de algo empreendedor, a inovação daquilo que pode te levar a um patamar maior, um patamar de multiplicação. Alguém pode dizer amém por isso aqui? Jesus foi criativo quando Ele fez isso. O que nós temos para fazer? O que nós podemos fazer quando você olha para a realidade da sua família? O que existe na sua casa que pode ser multiplicado? O que existe no ministério, o que existe na família que pode ser multiplicado? Deus ainda multiplica os nossos recursos nesses dias, queridos. Nós não podemos fugir dessa realidade. Quem está aqui há mais tempo sabe que a nossa igreja, e principalmente eu, não fico fazendo aqui jargão. Você vai ser próspero, você vai dar 100, Deus vai te dar 2.000. Isso não é bíblico, irmãos. Isso é heresia. Isso não procede da palavra de Deus. Mas eu creio no Deus da prosperidade. Eu creio nos relatos bíblicos que falam sobre essa temática. Se a Bíblia não dissesse que Deus multiplica, eu não acreditaria. Mas quando eu olho para esse texto, onde 7 pães e poucos peixes foram multiplicados ao ponto de alimentar 4.000 homens, mulheres e crianças, eu creio no Deus da multiplicação. Eu creio. Eu creio que Deus pode multiplicar os seus recursos. Eu creio que Deus pode multiplicar a sua casa, as suas sementes, a sua fazenda em nome de Jesus. Eu creio e declaro isso sobre a sua vida, um tempo de provisão de Deus e de multiplicação na autoridade do nome de Jesus. Porque o texto nos ensina isso. Os irmãos observem que eu não estou forçando o texto, não estou forçando a barra, mas houve ali o mover de compaixão de Deus. Todas as vezes que os recursos parecem pouco, lembre disso, a compaixão de Deus vai na sua direção por meio de um milagre. Eram poucos os recursos, poucos pães, pouquíssimos peixes, absolutamente nada para tantas pessoas. Mas aquilo que parecia tão pouco moveu a compaixão de Jesus. Quando a compaixão de Jesus se move, irmãos, se preparem para um tempo de milagres, se preparem para um tempo de multiplicação. O mover da compaixão de Deus gera milagres em nossas vidas. Alguém pode dizer amém aqui? Foi isso que aconteceu. E Ele tem compaixão de nós. O pouco nas mãos de Jesus é muito e pode ser multiplicado. No verso de número 35 e 36, nós vemos que a ação divina, ela não exclui a cooperação humana. Leia comigo o texto, capítulo 15, verso 35 e 36. Diz assim: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, os partiu, e deu aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Jesus realizou um milagre, irmãos, mas contou com a participação de outras pessoas. Jesus não fez nada sozinho. A primeira coisa que acontece, apareceram ali 7 pães e alguns peixes. Jesus poderia do nada fazer aparecer pães e peixes, sim ou não, gente? Sim, poderia. Ele andou sobre as águas, Ele ressuscitou os mortos. Ele poderia, de uma forma milagrosa e extraordinária, fazer brotar do deserto pão e peixe. Mas Ele não fez assim. Porque apesar do milagre, Ele não exclui a ação humana. Ele pergunta: quem que pode ofertar aqui nesse dia? O discípulo chega e diz: Senhor, tem aqui algumas ofertas. 5 pães, 7 pães e alguns peixes. A contribuição daquela oferta moveu o milagre que estava para acontecer. Aquilo que parece tão pouco, irmãos, é o sinal de um grande milagre.
Não há quem tenha tão pouco que não possa ofertar. Aquele aqui nessa manhã, que é o que menos tem recurso financeiro, aqui nessa manhã, a pessoa que menos tem recurso financeiro, até você pode ofertar. A gente precisa aprender a nos mover, irmãos, em generosidade. Sempre. O texto nos ensina isso. Quando nos movemos em generosidade, a multiplicação, ela acontece, tanto para nossas vidas, porque seremos alimentados, tanto para aqueles que estão ao nosso redor. Deus não invalida a ação humana. O milagre começou a partir dos 7 pães e de alguns peixes. A minha pergunta é: quantos pães você tem? Porque Jesus faz essa pergunta no verso de número 34. Olha como ele inicia o verso de número 34. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? O que você tem? O que tem no ministério? O que tem na sua casa? O que tem na sua vida? Era insuficiente, mas ele os faz lembrar do milagre anterior e os faz descansar no poder de Deus. Porque os discípulos estão falando ali: não tem lugar, nós não podemos alimentar essa multidão a um lugar deserto. Aí Jesus pergunta: tem quantos pães? Por que ele faz essa pergunta? Para lembrar que alguns dias atrás ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes. Jesus está ali aguçando a fé dos discípulos, daquelas pessoas. Vocês lembram que alguns dias eu multipliquei e nós alimentamos mais de 5.000 homens? Portanto, quantos pães temos hoje? Sabe, irmãos, todos nós que estamos aqui, de alguma forma, direta ou indireta, você já foi alvo de um milagre de Deus na sua vida. Ainda que você nem saiba, quem sabe um dia você recebeu um livramento, que você nem ficou sabendo, Deus nem te avisou você. Mas esse mesmo que fez milagres há alguns anos, há alguns dias, ele pode fazer outro milagre hoje. Ele pode se mover em compaixão e derramar mais um milagre hoje. A pergunta é: quantos pães você tem? O que Jesus está dizendo com isso? Ele está nos lembrando: eu multiplico, eu faço milagres. Nós precisamos, irmãos, entender isso. E muitas vezes orar dessa forma. Quantas vezes aprendi com um salmista? Os salmos, quando os salmistas estão ali passando por perigo de guerra, é tão maravilhoso quando eles começam a orar. Eles dizem: Deus, o Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que livrou os hebreus do Egito, o Senhor que fez cair maná do céu, faz um milagre agora. Irmãos, assim precisa ser também a nossa oração. Sempre lembrar a Deus, porque quando nós lembramos a Deus e pregamos para Ele, quem está sendo alimentado é o nosso coração de fé. É a mesma oração de quem ora pelos trabalhadores. Quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós começamos a orar pelos trabalhadores, aí sabe quem que se levanta? Quem está orando, porque ele começa a sentir a compaixão. Por isso que Jesus fez isso, é uma pegadinha com você. Então ore mais por trabalhadores, porque quem vai levantar é você, em nome de Jesus. E quando nós oramos e falamos dos milagres que Ele fez, isso gera fé no nosso coração. O milagre que Ele fez na sua vida é maravilhoso, mas Ele pode fazer outro muito maior. Alguém pode dizer amém? O texto diz que Ele deu graças, pois a gratidão antecede o milagre. Irmãos, a gratidão é um remédio da alma e da fé. Quantas pessoas, pode ser que alguma delas estejam aqui nessa manhã, estão preocupadas e já até reclamaram com Deus: Deus, por que eu tenho tão pouco? Deus, por que eu me esforço tanto e nada acontece? Deus, por que aconteceu com o meu irmão, aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com o meu amigo e ainda não aconteceu comigo? Quem sabe está faltando para você apenas esse posicionamento, a gratidão. Exercer o hábito de agradecer a Deus sem que o milagre tenha acontecido. Qual é o nome disso?
fé. Fé. Quem sabe aqui você precisa fazer uma viagem internacional. Você necessita disso. E você está correndo atrás, fazendo tantas coisas. Ei, agradeça. Deus, obrigado pelas minhas passagens. Deus, obrigado pela hospedagem. Deus, obrigado porque eu já estou naquele país, eu já estou naquela nação. Deus, obrigado porque o voo foi maravilhoso. Deus, obrigado porque tudo já aconteceu. Alguém está me entendendo aqui? Porque a necessidade de cada um, irmãos, é diferente. A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades. E cada um tem uma necessidade. Tem aqueles que necessitam de sandálias, de um par de sapatos. Mas tem aqueles que estão necessitando de 500 mil reais para fazer um investimento na empresa. Cada um tem o seu nível de necessidade. Quando nós lemos que Deus, Ele supre as nossas necessidades, a gente pensa em coisas pequenas, não é só coisas pequenas. Qual é a sua necessidade hoje? Se a sua necessidade for algo grandioso, é uma necessidade, Deus quer suprir essa necessidade, independente do tamanho dessa necessidade. Qual é o segredo, pastor? Agradecer. Jesus pega 7 pães e agradece antes que o milagre aconteça, porque o dar graças antecede o milagre de Deus. Deus, obrigado porque o Senhor salvou o meu marido. Meu marido está lá no bar, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor salvou o meu marido. Obrigado porque o Senhor salvou meus filhos. Os meus filhos são santos. Os filhos estão perdidos, mas você já está agradecendo pelo milagre que aconteceu. Você tem só o projeto daquela empresa, escreveu tudo. Deus, obrigado porque a minha empresa foi aberta. Está só no papel, mas eu já estou agradecendo porque se tornou, no espiritual se torna uma realidade. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Agradeça por aquilo que Ele já fez. Deus não invalida, irmãos, a ação humana. Deus conta conosco no processo do milagre. Você lembra do homem da mão mirrada? O homem com o braço todo defeituoso. Sabe o que Jesus disse para ele? Estende a mão. Senhor, mas não dá, está doente. Estende a mão. E quando ele estendeu, ele foi curado. Jesus coloca nos olhos daquele cego barro. Agora vai lavar. Mas Jesus, eu não enxergo. Dê o seu jeito, vai lavar. E quando ele encontra a água para lavar, ele é curado. Ele é curado. Deus não invalida, irmãos, a nossa ação. Se você está sentado, deitado, esperando que as coisas irão acontecer de uma forma onde você não tem nenhuma contribuição, não acontece dessa maneira. Todos os milagres na Bíblia, existe uma ação humana. Lá vai Jesus ressuscitar Lázaro. Vou ressuscitar o meu amigo Lázaro. Chama aí alguns homens, tirem aquela pedra. Tirar a pedra é com a gente, mas ressuscitar e chamar Lázaro para fora é com ele. Meu Deus, isso é desde a antiga aliança. Está lá Moisés, na frente do Mar Vermelho, chorando: Deus, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E Deus diz: por que está clamando a mim, Moisés? Estende esse cajado, você vai ver o que vai acontecer. Moisés estende o cajado, o mar se abre, o povo passa os pés enxutos. Irmão, você não está fazendo nada. Como é que o milagre vai acontecer? Como é que a porta vai se abrir? Deus não invalida a ação humana. Inclusive Ele usou os seus discípulos para alimentar a multidão. Quando os pães e os peixes se multiplicaram, o texto diz, aqui no verso de número 36, pegou os 7 pães e peixes, tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos, e estes distribuíram ao povo. Até aqueles que estavam insensíveis com a situação, agora estão lá, contribuindo com o milagre de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Aquilo que vai multiplicar na sua vida será tão grande e poderoso que você vai ter que sair distribuindo para os outros. Pega para você, meu irmão, pega que tem muito aqui.
Tem muito aqui em nome de Jesus. Irmão, está no texto isso aqui, gente. Não estou forçando nada, está aqui no texto. Tem muita coisa, distribui. Distribui, distribui. Que coisa linda, gente. Esse evangelho da compaixão. Por fim, a provisão de Jesus é maior do que a necessidade humana. Capítulo 15, verso 37 e 38, leia comigo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Não existe escassez na mesa de Deus. Ele coloca um banquete até mesmo no deserto. Meu Deus. Até mesmo no deserto. Irmãos, quando Jesus se move em compaixão, o negócio é diferente, gente. É diferente. Por que a igreja brasileira, por que a igreja em Manaus não está vivendo um avivamento? Por falta de compaixão. Deus não vai mandar multidão para uma igreja que não se move em compaixão. Por que as multidões iam atrás de Jesus? Porque tinha íntima compaixão. O faminto era alimentado, o nu ganhava roupa, o enfermo era curado, os desamparados eram cuidados, havia ensino da palavra. Irmãos, oh Deus, nós aqui, estou falando aqui em casa, oh Deus, nos move em íntima compaixão, ou a gente tem que voltar para o GC de 10 pessoas quando começou aqui. Mas eu sei que o plano de Deus é nos mover em íntima compaixão. Eu sei que Deus está movendo isso no nosso meio, irmãos. Isso tem falado tanto comigo, tanto, tanto. Deus liberou uma palavra nesses dias para nós. Deus disse: eu vou multiplicar vocês. Eu disse: Deus, mas como que isso vai acontecer? Quando se moverem em íntima compaixão. Em íntima compaixão. E eu creio que pela fé, irmãos, esse movimento já começou entre nós. Esse movimento ele já existe entre nós em nome de Jesus. Tantas coisas estão acontecendo que a gente ainda não pode falar. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Os irmãos irão perceber o movimento que Deus está fazendo nesse lugar. Após alimentar 4.000 homens, além de mulheres e crianças, ainda sobraram 7 cestos. Vocês lembram que na primeira multiplicação sobraram 12 cestos? Aqui eu vou avançar um pouco pelo tempo. Mas na primeira multiplicação, a palavra cesto era uma palavra grega diferente dessa palavra aqui. Os cestos que sobraram na primeira multiplicação eram recipientes pequenos. Eram 12 cestos pequenos. A palavra cesto aqui, desse texto, é uma palavra diferente. É a mesma palavra usada para o texto em que Paulo entrou e foi colocado dentro do cesto para fugir daqueles que o perseguiam, lá em Atos 9, 25. Leia comigo, coloca para mim Atos 9, 25. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram num cesto e desceram ele pela muralha, que a perseguição era tão forte que esconderam Paulo no cesto e ele teve que descer amarrado numa corda dentro do cesto. Portanto, não era um cesto pequeno, era um cesto grande que cabia até mesmo um homem dentro dele. Cabia até um homem dentro dele. Após alimentar 4.000 homens, além de mulheres e crianças, ainda sobraram
7 cestos. Todos estavam saciados. 7 cestos grandes. Porque em Jesus sempre existe um alimento a mais. A mais. Eu aprendo aqui nessa história, irmãos, que nós às vezes escutamos tantas pessoas: pastor, Deus mandou no limite. E eu já vivi um tempo da minha vida assim. Às vezes eu precisava pagar uma conta de energia, R$70,05. Aí vinha a provisão, sabe quanto? R$70,05. Vinha no limite, cravado. Mas eu olho para esse texto, eles se alimentaram, o milagre aconteceu, estavam todos saciados, mas ainda sobraram 7 cestos gigantescos. Em Jesus sempre existe um alimento a mais. Declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que o tempo do limite, ele acaba hoje. E Jesus estabelece na sua vida um alimento a mais, uma porção dobrada, sacudida, recalcada e transbordante na sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai usar você, querido, para alimentar outros. Por que eu estou profetizando tanto na sua vida? Porque Deus vai te dar muito, muito, e você vai alimentar muitos em nome de Jesus. Você vai dar roupas, você vai dar alimentos. Em nome de Jesus, pessoas aqui irão presentear casas para outras pessoas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você vai ter tanto que você vai ver moradores de rua e você vai dar casas para eles em nome. Gente, esse é o evangelho da compaixão. Eu não estou falando aqui para você acumular riquezas e viver a vaidade, não. Tudo que Deus nos dá, Ele nos concede por um propósito eterno. E um dos primeiros propósitos é ajudar os desamparados, os doentes e os famintos, de íntima compaixão. Eu quero finalizar falando, assim como sobraram 7 cestos, um alimento acima, próspero, além, sempre existe um alimento a mais. Sabe qual é o princípio elementar de Deus te prosperar de forma material? É você compreender que só Ele pode saciar a sua fome espiritual. Porque ter tudo, irmãos, sem ter Jesus, é mesmo que não ter nada. João 6,32, olha como diz o texto, João capítulo 6, o verso de número 32. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esse é o principal alimento nosso, irmãos. Pão que desceu do céu, o Senhor Jesus. Ele pode nos dar muito, mas Ele tem que ser o único na nossa vida, o centro da nossa vida. Querido, se Jesus não for o centro da sua vida, o dinheiro vai ser. O dinheiro é perigosíssimo quando Jesus não é o dono do nosso coração. Você vai ter muito, eu já profetizei aqui, mas a premissa para isso acontecer é quando Jesus de fato for o único na sua história e na sua vida, em nome de Jesus.
Jesus é tudo. A compaixão de Jesus nos constrange, irmãos. A compaixão dele o levou a cuidar das multidões que eram ovelhas sem pastor. Essa compaixão, ela vai nos alcançar. Você pode dizer amém? E você vai cuidar de muitas pessoas. Você vai pastorear muitas pessoas. Você vai evangelizar e cuidar de muitas pessoas. A compaixão dele o levou a curar os doentes da alma e do corpo. Deus vai usar você para que pessoas sejam curadas em nome de Jesus, seja no físico ou seja na alma. Mas eu declaro, a sua vida vai ser cura na vida das pessoas, irmãos. Queridos, como nós precisamos de pessoas que sejam cura. As pessoas estão tão brabas, irmãos. Você vai na internet, está todo mundo brigando, um com inveja do outro. Quantas pessoas eu já recebi ao longo dos anos, com raiva do pastor, com raiva da igreja, com raiva... Mas você vai ser cura em nome de Jesus. As pessoas vão chegar até você, elas serão curadas pela compaixão de Cristo na sua vida. E por último, a compaixão de Jesus o levou a alimentar os famintos. E assim também acontecerá na sua vida. Pessoas serão alcançadas e saciadas, porque o que Deus vai te dar é tão grande e poderoso, que as pessoas serão supridas por meio da sua vida. Fica de pé comigo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, feche seus olhos. Senhor, nós precisamos dessa compaixão. Deus, nós precisamos dessa compaixão. Nos ensina, Senhor, a olhar para o nosso semelhante com o olhar de Jesus. Senhor, nos dê essa compaixão. Nos batiza, Senhor, de íntima compaixão. Aleluia. Deus. Queridos, depois desses 3 domingos, o Senhor tem me falado que essa é uma manhã de batismo, de compaixão. Ele está revertindo você de batismo de compaixão, completo. Meu Deus, Ele já começou a fazer isso. Feche seus olhos, levante suas mãos. Feche seus olhos, levante suas mãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, batiza-nos. Batiza a tua igreja de íntima compaixão, batiza o teu povo. Levante as suas mãos, esse é o seu momento com Ele. Esse é o seu momento com Ele. Esqueça quem está ao seu lado, esqueça quem está ao seu lado. Receba esse batismo de compaixão, pelo amor de Deus, entenda esse momento aqui. Esse momento aqui, ele é único. Esse momento aqui vai ser um momento inesquecível na sua vida. Aleluia. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos, 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 batiza-nos. Levante a sua voz e diga: Senhor, me batiza de íntima compaixão. Levante a sua voz, Lagoinha. Diga: Jesus, eu estou à sua disposição. Batiza a minha vida de íntima compaixão. Oh Espírito Santo de Deus, nós nos disponibilizamos. Derrama sobre essa igreja, Senhor, íntima compaixão. Íntima compaixão. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Aleluia.